Bom dia, professora. Oi, Onde que a gente parou a aula passada? nós paramos em Cruzadas. Nós vamos entrar na aula 14 e na metade do nosso caminho aqui eu vou voltar na 11 para falar da questão oriental, tá? Ah, Porque nós começamos a falar da Idade Média no Ocidente e agora falaremos também no Oriente. Bom dia, gente. Alice, Bárbara, Ana Flávia, já falei, Brenda, Carol, Helena, sei, Lenovo, não sei quem é. Bom dia, todo mundo. Deixa eu abrir o chat aqui. É Luana. Bom dia. Ah, Luana, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? aham. Eu vou dar mais um minuto e aí a gente começa, porque essa aula aqui é muito curta. Bom, então, página 35, para quem está com material. Como eu disse, marca lá a aula 11, porque na metade nós vamos voltar na aula 11, tá? Recordando aqui, galera, nós começamos a falar da Idade Média antes, né, do nosso isolamento. E aí eu disse para vocês que nós iríamos dividir a Idade Média em dois momentos, ok? O ocidental, onde o sistema feudal aconteceu, onde a raiz do Império Romano era mais forte, as características de colonato, se juntou às características germânicas e formou o sistema feudal. E depois nós falaríamos do Oriente, né? O que aconteceu com o Império Romano do Oriente durante esses 1000 anos, né? Porque o que separa a queda do Império do Ocidente do Império do Oriente são 1000 anos, que nós chamamos aí na divisão histórica de Idade Média. Então, tudo que nós trabalhamos nas últimas aulas está na fase da Alta Idade Média. Começa no século V, com as invasões germânicas e bárbaras, né? E aí vai até o século X. Na aula passada, nós paramos em cruzadas, ok? E aí, a partir das cruzadas, agora, nós vamos estudar os movimentos de baixa Idade Média. Movimentos esses que tiveram consequências tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. E aí, depois, eu vou falar um pouquinho dos árabes e do Império Bizantino, se der tempo, ok? Eu espero que dê. Então, vamos voltar a partir das cruzadas. Em que momento nós estamos, Marcela? Século XI, né? As cruzadas, como nós falamos na aula passada, foi um movimento que teve início como um movimento religioso, expedições religiosas, caráter militar, convocadas pelo Papa Urbano, que tinha como objetivo expulsar de Jerusalém, essa terra sagrada que até hoje nos traz movimentos, né? O povo árabe muçulmano, que para a igreja eram considerados hereges, porque não tinham o mesmo Messias que os cristãos, ok? Bom, do ponto de vista histórico, as cruzadas podem ser consideradas o principal marco de transição da Idade Média, porque ela teve consequência política, econômica e social, ok? E essas consequências trouxeram modificações significativas para os dois lados, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, ok? Então, como eu disse na aula passada para vocês, do ponto de vista religioso, as cruzadas não atingiram sucesso, né? Por quê? Porque os muçulmanos não foram expulsos de Jerusalém. Até hoje a cidade está dividida entre judeus, cristãos e muçulmanos, ok?
Do ponto de vista religioso também, ela marca um novo olhar sobre a Igreja Católica, porque o fracasso desse movimento, do ponto de vista religioso, traz os primeiros questionamentos em relação à Igreja. Mas nós vamos assistir, a partir da Quarta Cruzada, já no século XIII, observa aqui, nesse slide que eu trouxe para vocês, a primeira cruzada foi no século XI, a quarta foi no século XIII. A partir da Quarta Cruzada, a cruzada muda o seu ponto de vista religioso, ela passa a ter uma característica econômica. Por que que isso mudou, Marcela? O mapa, ele mostra para vocês de forma bem clara as várias rotas que essas cruzadas tiveram, né? Essas expedições. Nós tivemos expedições de força religiosa muito grande, expedições com crianças, com leprosos, que esperavam milagres, movimentos que realmente iriam expulsar esse povo de lá, curar pessoas, etc. Contudo, a partir da quarta, ela deixa de ter o seu aspecto religioso como principal característica e passa a ter um aspecto econômico. Por quê? Porque ao ter acesso ao Oriente, o povo do Ocidente conheceu produtos que não existiam no Ocidente, que tinham dificuldades de chegar ao Ocidente, que no Oriente chegava por conta das rotas comerciais árabes com o Oriente, né, com as Índias. Então, eles conheceram as especiarias e isso modificou o olhar das cruzadas e também o olhar sobre consumo e comércio no Ocidente. A gente precisa lembrar que o sistema feudal, ele praticamente acaba com o comércio no Ocidente. E agora, a partir da Quarta Cruzada, o que nós vamos assistir? O renascimento comercial. Estamos no século XIII. Então, vamos às consequências das cruzadas. Do ponto de vista religioso, foi um fracasso, porque além de não conseguir expulsar os muçulmanos, ela traz uma crise para dentro da igreja, que acaba levando ao cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja Católica em duas igrejas, né? Existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa que fez parte do processo de colonização do continente americano e é a que tem mais adeptos no Brasil, e a Igreja Católica Ortodoxa, que é a mais forte no Oriente, né? A maior parte dos cristãos do Oriente são ortodoxos, porque foi lá que esse movimento de cisma, lembra? É divisão, ocorreu, ok? Então, as cruzadas vão trazer modificações internas dentro da igreja, questionamentos, cismas, né, separações, mas ela também vai trazer consequências econômicas, ok? Nós vamos passar para o segundo ponto da Baixa Idade Média, que é a Guerra dos 100 Anos, né? Então, estamos agora entre o século XIII e o século XIV. A Guerra dos 100 Anos é considerado o maior movimento histórico de conflito até hoje. Na verdade, ela durou 116 anos e ela também é uma consequência direta dos movimentos das cruzadas. Por quê? Trata-se de um conflito entre a França e a Inglaterra por uma região de comércio que se desenvolveu na Baixa Idade Média dentro do território francês. Essa região uma cidade chamada Flandres. Flandres se tornou uma cidade economicamente ativa, um burgo na Baixa Idade Média, né, um centro comercial dentro do território francês. Contudo, existia uma dependência dos comerciantes, da burguesia de Flandres, em relação à Inglaterra. Todas as vezes que eu vou dar aula sobre isso, eu brinco, eu falo sobre a relação de Jacupemba com Linhares. Jacupemba é uma cidade, um distrito que pertence a Aracruz, mas as relações econômicas de Jacupemba com Linhares são muito mais estreitas do que com Aracruz, né? É só observar a quantidade de alunos de lá que temos aqui e os serviços que eles utilizam aqui dentro da nossa cidade. Entendeu? Então, a relação de Flandres com a Inglaterra
era uma relação tão estreita quanto. E aí começou uma guerra por causa disso. A Inglaterra queria tomar posse sobre Flandres porque ela estava crescendo muito economicamente. Esse conflito, terceiro ano, durou 116 anos. 116 anos de conflito, várias batalhas, traz o quê? Uma crise muito grande, porque vai trazer crise dentro dos feudos, vai diminuir a população ativa, vai levar o enfraquecimento da produção interna desses feudos e também vai trazer dificuldades para essa cidade que agora ascendia economicamente, né? Foi o principal evento que leva ao questionamento do sistema feudal, né? Porque ele entra em decadência e provoca o retorno dos monarcas. Nós vamos assistir no final dela o retorno das monarquias e a formação dos estados nacionais. Um detalhe, no final da Guerra dos 100 Anos, o que acontece no final dessa guerra? Existe um personagem muito forte no final dessa guerra, que está aí em destaque para vocês, que é a Joana d'Arc. Quando a Joana d'Arc nasce, a Guerra dos 100 Anos estava quase fazendo 100 anos, porque ela durou 116, na verdade, né? E a Joana d'Arc, ela sempre, desde criança, era uma criança muito sensível, que tinha sinais em sua infância de sensibilidade. Ela previa coisas, ela ouvia coisas, ela sentia. E quando ela atingiu a adolescência, isso começou a ficar mais forte na vida dela. E levou com que ela se aproximasse desse conflito, porque ela recebia sinais de que ela deveria, sim, participar dessa guerra e resolver este problema. Bom, então ela procura o rei, né? O episódio é marcado, como era uma moça, ela precisou se disfarçar, né? Ela procura como um homem, né? Se veste como um homem e tudo mais. E aí ela consegue entrar para esse exército. A história é um pouco longa, vou tentar minimizar aqui. E ela coordena o exército francês nesse final do conflito. E a França vence a Guerra dos 100 Anos, ok? Com a vitória francesa, veio o espalhar da notícia sobre quem era Joana, né? Quem era Joana d'Arc, o que ela fez, né? E aí ela é denunciada ao Tribunal de Inquisição. Ela é denunciada como bruxa, porque ela ouvia, ela via, sentia, e isso, para aquela época, né, era muito complexo. Se até hoje imagina naquela época. Então, ela foi denunciada e acabou sendo morta no tribunal, né, pelo Tribunal de Inquisição, na fogueira, que eles chamavam aí de fogueira santa. Tempos depois, a própria igreja pediu perdão e hoje ela é a padroeira da França, ok? No material de vocês tem até um texto que fala sobre ela, eu acho muito interessante o estudo um pouco mais aprofundado, tá bom? Próximo ponto, a peste negra. Olha só que legal. Eu postei para vocês um texto no WhatsApp mostrando os vários momentos de pandemia que nós tivemos na nossa história, né? E eu acho que esse momento, o estudo da peste negra, vai nos fazer encaixar, assim, perceber algumas coisas, como, por exemplo, o que nós carregamos de Idade Média em pleno século XXI, né? Os questionamentos que as pessoas têm feito frente à ciência é um exemplo disso, né? E a gente precisa lembrar que a peste negra, que aconteceu no século XIV, ela não foi, como eu posso dizer, controlada e divulgada e arquivada, né? Como a que estamos vivendo agora. Então, números precisos sobre a peste negra nós não temos, né? Primeiro eu quero falar desse nome, né? Porque no material aparece a peste negra, é um nome ruim de se usar, mas a história traz peste negra ou peste bubônica. Ela é uma consequência da cruzada também, porque
as pulgas dos ratos que vinham nas embarcações do Oriente para o Ocidente é que trouxeram a doença, que veio da China, da região da China. A peste negra também começou na China, tá? E no século XIV ela invade a Europa num ambiente que era bem propício para ela, porque além da pouca higiene que existia aquele teocentrismo exacerbado, né? Aquela crença que se passava de que aquilo ali era um castigo e que só teria doença aqueles que não serviam a Deus da forma como deveria, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso quando entramos em isolamento social. Na última aula eu falei para vocês, nós não devemos buscar justificativas religiosas para movimentos que a ciência consegue explicar. Então, nesse momento aqui, por que a doença se espalhou tão rapidamente, né? Pela falta de conhecimento e pelas crenças religiosas, né? Olha aí o último parágrafo desse texto que eu trouxe para vocês. Pela falta de conhecimento da população europeia, né, acreditavam nas manifestações divinas, então isso acaba fortalecendo o disseminar dessa doença que chegou a matar 1/3 da população europeia, ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá todo mundo... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Professora, Oi. qual era a população europeia? Tem como saber qual era a população europeia naquela época? O número exato... Aproximado, não precisa ser exato. Não, eu não tenho esse número aqui, o Murilo. Mas não é muito difícil de você encontrar isso, não, tá? Marcelo? Para eu entender quantas pessoas morreram. Quem tá falando? Desculpa. Como que era o nome da cidade mesmo, da Guerra dos 100 Anos? Flandres. Como? Flandres. 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 Vou te passar essa informação mais tarde, tá, Murilo? Mas obrigada. Não é muito difícil você conseguir, não. Flanders, parecido com o vizinho dos Simpsons? Sim, só que com R. Vamos lá. Passando, então, a peste, ela acaba provocando uma diminuição populacional. Então, nós perdemos pessoas nas cruzadas, século XI, a cruzada vai até o século XIII, depois perdemos na Guerra dos 100 Anos e perdemos também agora com a peste negra, tá? E aí, nós vamos viver algumas consequências desses movimentos. Como eu disse lá no início, o servo, ele não era um escravo, portanto, ele não era uma propriedade. Ele estava preso a quê? A relação de dependência pessoal, a relação que ele tinha com a terra, com o senhor feudal. Então, ele não era obrigado a permanecer ali dentro daquele feudo. Com essa quantidade de mortes e com a crise que o sistema vai passar, novos impostos feudais começam a dificultar as coisas, como a mão morta, por exemplo, que é um imposto que nós falamos lá atrás, né? Pagar para continuar no feudo a morte do líder da família. Isso tudo foi provocando crises internas, rebeliões, né? Servis que eram contrárias às novas práticas num período de extrema crise, né? O século XIV foi um período de grande crise. Qual foi a parte boa, considerando assim, né, que aconteceu no século XIV? Se eu só falei de coisa ruim até agora, a cruzada, divisão da igreja, a peste bubônica, a Guerra dos 100 Anos, qual foi a parte significativa ali? Tudo isso, todos esses movimentos, acabaram impulsionando
o renascimento comercial e urbano. A decadência do sistema feudal. A decadência do sistema feudal começa no século XIII, ela se fortifica no século XIV e no século XV. Ela praticamente acaba. Só que eu preciso lembrar um pontinho para vocês. Aquilo que favorecia a nobreza de forma direta, como, por exemplo, impostos feudais, nós vamos ver o estender até o século XVIII, porque a França pré-revolucionária, no século XVIII, ainda carregava impostos feudais, como corvéia e banalidades, ok? O que vai acontecer no século XV? Nós vamos perceber a transição. Vai acabar o sistema feudal no Ocidente e vai nascer o capitalismo. O capitalismo nasce nesse movimento que nós chamamos de renascimento comercial e urbano. Renasce o comércio a partir dos movimentos das cruzadas, aos poucos, com o nascimento dos burgos. Burgos eram vilas comerciais. Esses burgos vão se potencializando e faz com que nasça ali, né, a classe social que vai ditar todas as regras a partir de agora, que é a burguesia. Burgos, burguesia. Então, jamais eu vou pensar na burguesia como uma classe social da antiguidade nem do início da Idade Média, porque a burguesia é uma classe social que nasce na Baixa Idade Média, no período de decadência. Quem eram os burgueses, né? É a classe social que ativa o comércio, é a classe social que permite o nascimento das corporações de ofício, que são as manufaturas, que dá início a uma nova forma de produção e uma nova forma de comercialização. Então, a burguesia, ela traz uma nova estrutura. Aí eu falei para vocês assim, então vai acabar o feudalismo e vai nascer o capitalismo. Mas não o capitalismo que você conhece hoje. O que vai nascer lá, com a ajuda da burguesia, é o capitalismo mercantil. Por que vai nascer o capitalismo mercantil? Porque a burguesia vai apoiar os descendentes da nobreza ocidental a voltarem ao poder. Então, nós vamos perceber aqui o renascimento comercial e urbano diretamente ligado à formação dos estados nacionais, o fim dos feudos, o renascimento dos países, estados nacionais, estados organizados, países, né? Então, quando que isso vai acontecer? Ali no final da Guerra dos 100 Anos, no final do século XIV para o século XV. Portugal é um dos primeiros países a se tornar Estado nacional, a Inglaterra, a França. Por que a burguesia faz isso? Qual é o sentido? Se ela é a classe social que agora está trazendo riqueza, né? Qual que é o sentido de tudo isso? Bom, ela vai pedir para que essa nobreza volte ao poder, para que essa nobreza, unificando os estados, formando os estados nacionais, possa trazer regras comerciais. O que eu preciso para comercializar? Sistema de peso, sistema de medida e moeda. A burguesia, por si só, não conseguiria colocar isso em prática. Ela precisava da força da nobreza. Então, a burguesia apoia o retorno das monarquias. Esses monarcas voltam ao poder, e os Tudors lá na Inglaterra, os Bourbons na França, e assim por diante, eles voltam ao poder e estabelecem sistema de medida, de peso e uma moeda. A partir disso, o comércio se ativa. E aí nós vamos perceber a morte do feudalismo, né? A morte do feudalismo e sua estrutura que trabalhamos no início. Como eu disse para vocês, algumas coisas permaneceram, como, por exemplo, os impostos na França pré-revolucionária. Alguma dúvida aqui? Eu posso passar? Posso continuar? Pode. Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão voltar lá na página 15, ok? Porque agora nós vamos sair desses movimentos e vamos trabalhar o Oriente, a Idade Média no Oriente. O Oriente, ele viveu a Baixa Idade Média, ele viveu a Alta Idade Média, porém, com características totalmente diferentes.
É só você parar para pensar. Ó, se o Ocidente, o Império caiu, no Oriente ele durou 1000 anos a mais, o que tinha de diferente lá? Bom, o que tinha de diferente? O mapa trouxe o mapa das cruzadas. Oi, Murilo. O mapa... Foi mal, eu desativei, eu liguei o microfone sem querer. Tá, joia. No Oriente, vocês perceberam no mapa das cruzadas, existia o quê? Um comércio extremamente ativo. Quando Teodósio dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente, já existia uma diferença gigantesca entre os dois territórios. O Ocidente era muito mais rural e o Oriente era muito mais comercial. Então, nós vamos observar o nascimento de um império no Oriente voltado para o comércio, tá? Então, aqui, vou falar primeiro do Império Bizantino, que está aí na página 15 para vocês. E aqui nesse material eu trouxe os principais pontos. O que eu preciso saber do Império Bizantino, tá? Para a gente não perder muito tempo. Primeira coisa, o Império Bizantino, ele nasce envolto de uma cidade, Constantinopla, que atualmente é Istambul, capital da Turquia. Essa cidade, no mapa da Europa, é o único ponto de passagem por terra entre o Ocidente e o Oriente, acima do Mar Mediterrâneo, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu, se eu não me engano. É o único ponto de passagem ali entre esses dois, Mar Negro, entre esses dois mares, né? E Constantinopla passa a ser uma referência, porque todos os caminhos davam a Constantinopla. É como se fosse São Paulo para o Brasil. Eu quero ter acesso a produtos diferenciados, eu vou para Constantinopla. Então, Constantinopla foi referência comercial durante quase 1000 anos. Ok? Durante esse período, nós temos um governo de bastante destaque, que é o governo de Justiniano. Justiniano, gente, ele foi um imperador que buscou, durante todo o momento, né, reaver tudo que foi o Império Romano em seu auge. Ele tentou e conseguiu expulsar vários povos bárbaros da região da Península Itálica, por exemplo. Ele manda exército para lá, ele consegue afastar os ostrogodos, ele busca uma expansão territorial, porque o desejo dele era voltar com o Império Romano em seu auge. Mas qual foi a maior herança dele? A maior herança foi a construção de uma Constituição. Constituição essa dividida em livros, que nos deixa aí também um legado, porque a nossa forma de registro constitucional é muito parecida com o Corpus Juris Civilis, né? O que foi o Corpus Juris Civilis? Foi um livro constitucional que buscava compilar, trazer tudo que foi desenvolvido no direito romano, desde a sua estrutura lá republicana até a sua decadência, a decadência do Império Romano, e unir com leis que Justiniano agora estava adequando a esse novo momento da história do Império do Oriente, né? Trazendo pontos extremamente importantes, juridicamente falando, que até hoje é estudado dentro do curso de Direito. Esqueci a palavra que eu queria usar. Decisões que abrem espaço para outras decisões jurídicas, eu esqueci o nome que se dá. Ele cria regra jurídica para todo mundo ocidental. Né? Marcela. Nós falamos de herança romana. Aí, o ponto que eu trago de destaque, lembrei o nome da palavra agora, abre jurisprudência,
que é uma decisão jurídica servir de base para outras decisões jurídicas. Quem escolher direito aí vai estudar sobre isso. Voltando a falar da revolta de Nica, por que não é difícil guardar? Nica é moeda, é o apelido que as pessoas mais antigas davam a Nica, Nica moeda. Essa revolta acontece por quê? Porque as pessoas começaram a se rebelar contra as altas cobranças de impostos dentro do governo dele. E isso levou a uma rebelião, onde o exército do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, que é a mesma coisa, bateu de frente, matando muita gente. E isso deu um impacto muito negativo no governo de Justiniano. Okay? Então, a revolta de Nica é mais um ponto de destaque. O outro ponto de destaque é o cisma do Oriente, que eu já citei aqui, né? A divisão da Igreja Católica em duas. Por que isso acontece? No Oriente, a partir do século 6, 7 ali, nós vamos ver o nascimento do islamismo, que foi a última religião monoteísta a nascer, nós vamos falar dela daqui a pouco, e o islamismo, ele já questionava, desde a sua formação, a questão dos ídolos, né, das imagens. No Oriente, esse questionamento se tornou mais forte. Então, a Igreja Católica, ela se divide principalmente pela questão do alto luxo e do poder, além do religioso, né, do Papa, que também exercia um poder político muito grande no Ocidente, se divide por essa questão, né, de questionamento do poder papal e do alto luxo que o clero vivia, mas se divide também pela questão da iconoclastia. Iconoclastia, que é o quê? A adoração a ícones. A Idade Média vai presenciar o nascimento de várias santidades, né? São Francisco, Santa Clara, né? Nós vamos perceber o nascimento de vários santos, e a igreja vendia imagens, comercializava essas imagens, e no Oriente eles não aceitavam isso. Então, se juntou a questão política também, porque Justiniano, ele era um César papista. Ele, além do poder político, ele também exercia um poder religioso dentro do Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente. Né? Isso que provoca a divisão da igreja. E o que isso muda? Qual que é a diferença entre a igreja ortodoxa e a igreja romana? A igreja ortodoxa não comercializa imagens. Isso não quer dizer que eles não acreditam em santos. Okay? Se você visitar uma igreja ortodoxa em São Paulo, tem uma catedral lindíssima. Você vai encontrar vários santos lá, mas eles não comercializam essas imagens. E alguns sacramentos também são diferentes. Dentro da igreja católica ortodoxa não existe a figura papal. Ok? E também não existe a castidade. Os padres podem se casar, podem se divorciar e se casar novamente na igreja, tá bom? No Brasil nós temos poucos adeptos, geralmente são descendentes sírios libaneses. Eu já contei essa história para vocês lá atrás, que eu me casei no ritual ortodoxo, né? Então, eu conheço, assim, um pouco dessa religião. E o último ponto, que foi o do Império, o último ponto do Império Bizantino, é a tomada de Constantinopla. Olha só, Constantinopla era a menina dos olhos do Oriente. Aliás, Constantinopla era a menina dos olhos do mundo naquela época, que o mundo para eles era a Europa, né? E ali o norte da África, um pedaço do Oriente Médio. Desde o início das Cruzadas, que a Constantinopla vivia várias perturbações, tentativas de invasão, por conta do seu poder econômico. Em 1453, ela é tomada pelos turcos otomanos, ela é tomada pelos árabes e na expansão comercial, no século XV. Então, olha só, começamos a falar na Idade Média no século V e agora vamos acabar no século XV, porque Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos, ela deixa de ser Constantinopla, e aí aquela região ali ganha o nome de Turquia, e
Constantinopla hoje, né, chama-se Istambul, por conta dessa tomada. Os árabes, eles buscam ali seu predomínio econômico, e isso dura ali até o início do século XX, quando o Império Turco-Otomano cai por terra com a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o Império Turco-Otomano ele começa a sua decadência no século XIX, com o neoimperialismo, neocolonialismo, né? Desculpa. E depois da Primeira Guerra, ele acaba mesmo, ele entra em decadência, ok? Vou voltar o material aqui. Eu acho que nós temos 5 minutos só para falar um pouquinho dos árabes. Se não der tempo, eu termino na próxima aula, ok? Os árabes está aí na página 16 do material de vocês. Bom, a história da religião islâmica, ela se encontra com a história hebraica e com a história cristã no que diz respeito à revelação. O anjo Gabriel que apareceu para Abraão é o mesmo anjo que apareceu para Maria, citado nas Escrituras, na revelação, e também é o que aparece para Maomé. Quem é Maomé? Quem é Mohammed? Um rapaz, um jovem que nasceu na Península Arábica, numa região politeísta, de rotas comerciais, beduíno, herdeiro de beduínos, né? Que tinha contato com pessoas que circulavam pela Península Arábica e falavam de todas as religiões, do zoroatrismo, do cristianismo, do judaísmo, e ele ouvia muito isso, gostava de ouvir sobre isso e guardava esse conhecimento, né? Até que, já depois de casado, ele resolve fazer um retiro espiritual, né? As escrituras islâmicas falam sobre isso, e nesse retiro ele teria recebido a revelação do anjo Gabriel, e esse anjo teria dito para ele que existia um só Deus. Esse Deus eles chamam de Alá, que é o mesmo nosso, né? Só que na língua deles é Alá, e que existia um só profeta. E esse profeta era Maomé, era Mohammed. Essa revelação dá início aí a vários encontros com esse anjo, porque o anjo Gabriel é o que dita para Maomé o Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado deles. Que, como nós conversamos algumas vezes lá no primeiro ano, não é um livro sagrado baseado em histórias como é a Bíblia. É um livro sagrado baseado em regras. Regras que estabelecem pontos do seu comportamento político, econômico, social, né? Regras de todos os sentidos. Ok? São mais de 6.000 regras ali de comportamento. Nós temos aqui 5, que são esses. Ontem apareceu uma reportagem sobre o Paquistão, que é um país muçulmano. O Paquistão está se negando a fazer o isolamento social, e as mortes estão crescendo muito lá, porque vai começar o Ramadã, que é o período deles de quarentena religiosa, né? Então, por conta de está existindo uma preocupação com o crescimento das normas que eles praticam lá no Paquistão, porque lá o islamismo é muito forte, né? As características eles ao pé da letra, né? Tudo isso acontece por conta dessa base, desses pilares, né? Que eles enxergam de forma bem forte. Quais são os pilares? O pilar é a base, né? Que é o que segura toda a religião. O que eles não podem deixar de fazer? Primeiro, repetir todos os dias que existe um só Deus e que esse é o profeta, que é Maomé. Então, geralmente, isso é tão forte que o primeiro nome, as pessoas têm um primeiro e segundo nome, o segundo nome geralmente é Mohammed. Eles reafirmam a fé em Maomé, colocando o nome dos meninos, sempre o segundo nome, Mohammed.
realizam 5 orações por dia, param o que estiver fazendo e fazem essas 5 orações voltadas para Meca. O jejum obrigatório na época do Ramadã, que é isso que vai começar agora, como eu disse para vocês, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Eles não comem, não bebem água, não praticam atividades sexuais, nada, né? E depois que passa do horário lá, depois das 5, 6 horas da tarde, eles podem fazer, porém não pode ter excesso, porque o excesso também é pecado dentro do islamismo, ok? São obrigados a doar 2,5% de tudo aquilo que adquirem durante o ano aos mais pobres. Esmola, por exemplo, se você tiver você tem que dividir e ficar com a metade, tá? É bem claro. E visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Ontem, quando falar sobre o Paquistão, é uma cidade que nunca parou, porque todo muçulmano se sente na obrigação de, uma vez na vida, pelo menos, ir a Meca. Mas o Corão, ele deixa bem claro que você vai, se você tiver... Uma das coisas, um dos pontos principais do Corão, que a gente também não pode esquecer, é a questão do jihad, é a promessa de expansão dessa fé, que é interpretada de forma diferente por alguns grupos dentro do islamismo, porque os muçulmanos também se subdividem, assim como existe cristão protestante, diferentes desse livro, né? Então, o jihad é a promessa de expansão da fé. E esse olhar sobre a expansão da fé, ele modificou bastante depois da morte de Maomé, né? Que foi quando os muçulmanos começaram a se dividir, porque alguns queriam que os herdeiros diretos de Maomé que fossem os novos líderes religiosos, e os outros acreditavam que poderia ser alguém que tinha um conhecimento forte sobre a religião. E isso levou a inúmeros conflitos que se estendem até hoje. Eu acredito que só na próxima aula a gente vai poder acabar de falar sobre isso, porque meu tempo está acabando aqui. Ok? Há alguma dúvida até esse ponto? Vamos lá? Meu pai, cadê? Deu. Alguma dúvida, Alice, Ana? Eu não estou conseguindo abrir, cadê? Alguma dúvida? Oi, oi, oi. Camille. Tudo certo, Marcelo. Tudo certinho, gente? Então, olha só. Na semana que vem, nós vamos partir desse ponto dos árabes. E eu vou tentar terminar Brasil com vocês, porque vocês já vão receber a apostila nova, ok? Bom final de semana. Ô, Fique em Marcelo, casa. Oi. a apostila nova a gente vai ter que buscar? Sim. Vocês vão receber um bilhete, tá? Isso vai ser organizado para não ter aglomeração aqui na secretaria. Ei, esses trem aí de bilhete, não tem? Minha mãe não recebe, não. Sua mãe não está na lista de transmissão? Você está falando? Aham. Eu vou falar com o Danilo, então. É porque, eu não sei se a escola sabe, mas lista de transmissão, a pessoa só recebe se você tiver o número salvo dela. Então, tipo, não é todas as mães que têm número salvo da escola, sabe? Eu não tenho o número da escola. Eu vou falar para ele para entrar em contato, então. Tem mais alguém além da Ana? Acho que a Babi também não recebia, que eu já vi ela falando no grupo. Eu vou falar para ele entrar em contato, então. Mas, geralmente, ele joga no grupo de vocês também, tá? Tá bom.
só para comunicar os dois, né? Porque, por exemplo, todos os pais sabem que nesse momento está tendo aula, mas a sala não está cheia, não está com todos os alunos, mas eles são informados. Então, eu acho importante sua mãe receber sim. Eu vou falar com o Danilo, tá bom? Gente, beijinho, bom final de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijinho, beijinho.